Mariana, Brumadinho, Petrópolis. As grandes tragédias de grandes proporções no Brasil fizeram muitas vítimas inocentes. Pessoas simplesmente deixaram de existir e deixaram grandes vazios no coração de seus familiares. Pessoas que acordaram em mais um dia que parecia ser normal. Sorriram, cantaram, trabalharam, estudaram. Algumas, inclusive, sequer tiveram tempo de se reconciliar com a pessoa amada com quem brigaram. Tentar entender os motivos de uma tragédia não é uma tarefa simples, muito pelo contrário, é uma das mais árduas tarefas que existem. Simplesmente porque é uma compreensão que exige muito mais do que a razão. A compreensão intelectual é infrutífera nesses momentos, porque precisamos de respostas às perguntas da nossa alma. Você sabia que neste exato momento, dezenas de pessoas estão morrendo em algum acidente de trânsito? Apenas no ano de 2020, aqui no Brasil, foram registradas mais de 80 mortes por dia. Isso significa uma morte a cada 15 minutos. Alguém dirige embriagado e mata outra pessoa ao volante. Uma tragédia com uma explicação simples e lógica, mas não encerra os questionamentos da alma. No mundo inteiro, muitas pessoas estão morrendo em ataques por armas de fogo, em acidentes de trabalho, em ataques terroristas ou por algum tipo de doença. Não estamos preparados para a morte, fomos feitos para a vida. A morte é uma distorção causada pela entrada do pecado no mundo. Mas nunca nos acostumamos com ela. Mas vítimas de tragédias não morreram por serem pecadoras. Morreram por serem vítimas das consequências do pecado na humanidade. O pecado interferiu não apenas na estrutura humana, mas em toda a estrutura do mundo. A grande pergunta que se faz é: e nos desastres naturais? Quem é o culpado? Sem querer falar sobre a influência do ser humano interferindo na natureza, a verdade é que existe um curso na natureza, um fluxo natural de acontecimentos. As chuvas sempre cairão, querendo o homem ou não. O sol sempre fluirá, concordando o homem ou não com isso. Tudo que está determinado à natureza acontecerá, mesmo que o ser humano se coloque na frente dela. Ora, poderíamos discutir por horas, ou melhor, por anos, filosófica e cientificamente sobre as razões das tragédias, por que o mal acontece, e mesmo assim não ficaríamos satisfeitos com as inferências produzidas nas nossas discussões. Não precisamos de respostas lógicas e racionais, pois é a nossa alma que está gritando. Talvez a pergunta que as pessoas mais fazem seja: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Ora, se Deus ficasse livrando todo mundo o tempo todo de desastres e tragédias, todos nós seríamos eternos, ou então morreríamos depois dos 100 anos de idade. Deitaríamos em uma determinada noite e amanheceríamos mortos, sem nenhuma dor ou sofrimento. Muitos acham que é assim que deveria acontecer, porém ignoram que existam leis espirituais, que se fossem quebradas, Deus deixaria de ser Deus. Deus não pode quebrar leis espirituais. Por exemplo, Deus é santo, e isso o impede de compactuar com o pecado. Ele não pode conviver com o pecado, de outra forma, macularia a sua santidade. Na verdade, existem situações, e nós sempre nos deparamos com essas situações, em que é nítida a interferência de Deus na vida de alguns. Na verdade, quantas vezes Deus nos livrou de situações que nós sequer ficamos sabendo? Muitos estão vivos hoje por causa de livramentos que Deus deu, e essas pessoas nunca ficaram sabendo. Particularmente, eu acredito que Deus interfere sim na vida de muitas pessoas, mas Deus não tem a obrigação de ficar o tempo todo interferindo em cada situação, mesmo porque as interferências de Deus geralmente têm um motivo específico que jamais saberemos quais são. Em Isaías 64:4, a Bíblia nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Desde o início, Deus tem atuado e interferido em um processo de restauração do ser humano caído. Deus não abandonou o homem à própria sorte. Desde o pecado de Adão até os dias de hoje,
Deus tem atuado na salvação da humanidade. O problema é que o homem não tem dado ouvidos à voz de Deus. Sua atenção não tem se voltado para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Estes versículos nos mostram o quanto Deus está disposto a nos fazer o bem. Nos mostra que Deus está disposto até mesmo ao sacrifício para fazer aquilo que é bom para o homem. Ignorando a extensão do amor de Deus, algumas pessoas, provavelmente motivadas pela dor, indagam em um princípio de revolta. Onde Deus estava quando isso aconteceu? Ora, onde Deus estava quando Tiago, o apóstolo, foi morto à espada por Herodes? Onde Deus estava quando Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado até a morte por pregar o Evangelho? Onde Deus estava quando todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados por causa do Evangelho? Deus sempre esteve e está no mesmo lugar. Sua soberania não pode ser abalada. Mas para estes homens do passado, que tinham intimidade com Deus, a morte era apenas um detalhe, pois sempre souberam que há algo infinitamente melhor além deste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. E ele continua lá em Filipenses 1:21, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O mais importante diante de uma tragédia é saber que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Olha o que ele diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Jamais saberemos por que alguém se foi, porque uma tragédia se abateu e levou e ceifou a vida de alguém tão amado, de alguém que prezávamos tanto, de alguém que nós julgávamos ser tão boa. Mas uma coisa é certa, apesar de todos os acontecimentos, existe um Deus e Ele nos ama e Ele quer curar a nossa dor. Não podemos ter o controle de todas as coisas, mas podemos encontrar auxílio em Deus para tratar a nossa alma ferida e enlutada. Podemos seguir em frente, pois esse é o curso da vida. A saudade será a nossa companheira, mas ela deve ser apenas um bom sentimento, de boas memórias que preencherão as nossas lembranças. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.